Olá, vamos começar então a nossa videoaula de hoje. Hoje discutiremos um pouco sobre o amilenismo como uma das correntes de interpretação de Apocalipse capítulo 20. Vimos na aula passada algo sobre o pós-milenismo. Pós-milenismo também é uma das formas de se interpretar Apocalipse 20. E devemos lembrar que essas formas pré, pós, milenistas se referem justamente a quando se dará a volta de Cristo. Antes do milênio, depois do milênio, não vai haver milênio. São essas coisas que às vezes nos confundem. Lembrando, quando se dará a volta de Cristo? Para o pós-milenista se dará pós ou depois do milênio, ou seja, o milênio é um elemento próprio da história humana que vai ser desenvolvida de maneira imanente pelas pessoas, pela ação da igreja, pelo desenvolvimento da história, pelo progresso da humanidade, pelo progresso das ciências, da tecnologia, todas estas iluminadas, influenciadas pelo Evangelho do Reino de Deus. Então, a igreja se colocará numa posição em que o Evangelho será apresentado a toda a humanidade, embora nem todos se tornem cristãos, o Evangelho será um fator determinante para que a sociedade progrida. Então, essa progressão, e aí muitas vezes baseado nas parábolas de Mateus 13, principalmente do fermento, bem como a do grão de mostarda, nos leva a entender que o evangelho será, aliás, a igreja será o meio pelo qual o reino de Deus será colocado, será manifestado no mundo por meio desta influência radical da palavra. Então, haverá um momento em que isso entrará em colapso, porque havendo ainda o mal no mundo, haverá oposição, claro, ao Evangelho e ao reino de Deus. Nesse caso, após esse colapso final, depois de uma era indeterminada, de um grande tempo de desenvolvimento, Jesus se manifestará para salvar a sua igreja, salvar as pessoas, ressuscitar os mortos, trazer a vida eterna, trazer o julgamento, segue-se daí a eternidade. No caso do amilenismo, que há grandes similaridades com o pós-modernismo, o pós-milenismo, tanto pós é tanta coisa que às vezes nós nos confundimos. Eles têm uma similaridade, e eu costumo dizer que o que diferencia ambas as correntes é o aspecto pessimista que está presente no amilenismo. Pessimista em que sentido? Se por um lado o pós-milenismo admite que o evangelho avançará de tal maneira que ele será uma força para a cultura, para a sociedade, para o mundo, para a conversão, para a salvação, mas também para a influência de toda a sociedade, de todo o desenvolvimento humano, o amilenismo, bem como as outras correntes, tem um pensamento mais pessimista. Ou seja, não, a igreja vai se manter em um conflito sempre presente no mundo, em uma relação conflituosa com este mundo, e aí não devemos pensar em mundo como a sociedade em si, mas como as forças que dominam
a cultura, a sociedade, a economia, a política, as relações sociais, tudo isso você tem um aspecto aí que está ligado propriamente a esse elemento opositor, no caso, opositor ao reino de Deus, opositor à vontade de Deus, opositor àquilo que Deus gostaria que existisse. Tanto é que ele ordena na sua palavra, mas que o ser humano, por conta do pecado, se opõe e transgride. Pensando nisso, então, a corrente amilenista entende que a história do mundo vai ser também aí no caso da criação, será também uma história do conflito entre a igreja e as forças do mal, o mundo, este século, essa coisa toda, ok? Então vamos ao Apocalipse 20. Primeiramente, a gente precisa lembrar uma coisa. Quando nós falamos de interpretação bíblica, nós falamos de métodos, e existem métodos diferentes. E no caso da corrente amilenista, usando o próprio método histórico gramatical, que vai entender que cada texto bíblico deve ser interpretado dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto literal ou literário, dentro da sua cultura, dentro da sua época, levando em consideração as formas existentes na própria construção do texto. Então, nós temos que levar em consideração vários fatores. Então, quando nós olhamos para Apocalipse, eu falo nós porque é a corrente que eu sigo, quando nós olhamos para Apocalipse, nós olhamos o texto tal qual ele é. Primeiro, é um texto que se enquadra dentro da literatura apocalíptica, que é uma forma literária que tem as suas formas específicas, tem as suas características próprias, por exemplo, o alto uso de simbolismos, mas nunca é um simbolismo pelo simbolismo, mas está todo impregnado aí de realidades presentes, realidades factuais, ilustrativas daquilo que são reveladas ali, são mostradas ali. Então, quando nós pegamos o livro de Daniel, que alguns vão dizer que é o Apocalipse do Antigo Testamento, ele tem toda uma característica própria. Os livros de uma literatura apocalíptica do período intertestamental não são considerados como revelação, mas são considerados como um elemento para nos dizer, sim, existe essa forma de escrita, essa forma literária de se trabalhar. Então nós entendemos a sua funcionalidade como uma evidência externa de que existe algo para nos orientar. Então nós temos aí o livro de Enoque, o quarto livro de Esdras, que são livros com uma característica dessa forma de escrita do material apocalíptico dentro do judaísmo posterior. É claro, quando vamos para Apocalipse, o livro revelado a João, nós temos que entender que ele está dentro desse quadro. Então, aquela fala toda cheia de símbolos precisa ser entendida. Nós precisamos entender que quem leu o primeiro texto entendeu claramente do que João estava dizendo, entendeu claramente do que João estava falando. Devemos lembrar que existe aí um lapso grande entre nós e eles. Bom, olhando então para esse lado, nós percebemos que há um elemento próprio do livro.
William Hendrickson chama de paralelismo progressivo. Paralelismo é uma forma própria de escrita judaica, em que, por exemplo, no livro dos Salmos, ele pode ser colocado como uma forma de poética, claro, de uma tentativa de expressar sempre mais as características de algo que é descrito. Por exemplo, vamos citar aqui o Salmo, acho que 63 diz algo o seguinte: a benignidade do Senhor vai até as nuvens, ou vai até os céus, e a sua fidelidade até as nuvens. Quer dizer, a bondade do Senhor é imensa, e ela é imensa por conta da sua fidelidade que é eterna. Então, em todos os sentidos conhecidos pelo ser humano, a bondade do Senhor é algo que não pode ser limitado, não pode ser facilmente entendido, mas é amplamente divulgado dentro da nossa realidade. Aplicando-se isso ao livro de Apocalipse, nós vemos que existem pelo menos 7 divisões desse livro. Não vamos nos ater a explicar cada divisão, mas é como se em cada uma dessas divisões o Senhor revelasse a João o seguinte: olha, a história começou aqui e ela vai chegar aqui. Então, nessa primeira fase, o Senhor apresenta todo o elemento da história para dizer: olha, vai ser difícil, vocês vão passar por várias situações, mas eu retornarei, eu virei, porque eu estou entre vocês, eu caminho entre a minha igreja e tal. Vai para passagem paralela, que é a mesma coisa, mas alguns elementos são acrescentados. Que termina, joga para o seguinte paralelo, onde isso é expandido. E dessa forma, quando nós chegamos a Apocalipse 20, nós vamos novamente voltar para o início da história. E no caso, não da história do universo, mas a história do reino de Deus. Do reino de Deus que se irrompe na história, que se irrompe no mundo, que desce dos céus, e desce dos céus em forma de uma pessoa, e o seu nome é Jesus, o Nazareno. O reino de Deus não é um elemento físico, antes é um elemento espiritual, dinâmico, teocêntrico, como nos diz Hermann Hildebrandt no seu livro A Vinda do Reino, um excelente livro. E a ideia é que o reino de Deus está ali presente na pessoa, nas ações e nas palavras de Jesus. Então, o reino de Deus como o domínio de Deus sobre todas as coisas, domínio porque Ele é o Criador, domínio porque Ele é o Senhor de tudo, mas que é reivindicado por causa aí da situação do homem em oposição, e também do mal como oposição à sua vontade, não num dualismo em que bem e o mal são necessários, mas como uma oposição parasita. O reino de Deus vem com Cristo. Então, quando Satanás é preso, acorrentado e colocado no abismo, não é entendido de maneira literal que ele está incapacitado de realizar as suas ações. Pelo contrário, ele ainda tem alguma influência. Basta a gente ver o que nós percebemos no Brasil, né? Criminosos são presos, mas continuam a influenciar o que está acontecendo fora da prisão. Então a ideia é que ele está com seu poder limitado. E isso nós percebemos quando olhamos para Mateus capítulo 12 e percebemos Jesus dizendo que ele entrou na casa do valente e destronou o valente da sua força
e capacitou agora que os seus bens sejam despojados. Ou seja, a limitação da ação demoníaca sobre o mundo está limitada desde a vinda de Cristo. É por isso que os primeiros apóstolos, é por isso que os discípulos têm repreendido os demônios, têm repreendido a ação demoníaca no mundo, e a igreja tem esse papel. Então, nós temos essa situação. Então, para nós, quando Satanás é preso ali, ele está marcando o momento da vinda de Cristo, da sua primeira vinda, do seu nascimento em Belém, do início do seu ministério, primeiro no início do seu estado de humilhação. Então vem o seu ministério, esse seu ministério, claro, é a apresentação do reino de Deus, do poder do reino, da força do reino, da influência do reino, do poder do reino, tanto presente quanto futuro. E se você perceber na leitura, a ressurreição dos mortos, você vai perceber que existem almas reinando com Cristo. Ou seja, aqueles que foram mortos. Você vai ver a primeira ressurreição ali, que nós entendemos como a conversão do povo. E você vai perceber nesse período milenar, em qualquer interpretação que você assumir, a coexistência no milênio entre bem e mal. Entre pessoas do reino e pessoas contra o reino. Tanto é que quando Satanás é solto, ele seduz as nações, encontra um grande grupo que vai segui-lo para o confronto final com Jesus, ou contra Jesus, e cai fogo do céu e destrói todas as coisas. Então, para nós, o milênio é a própria experiência que a igreja tem vivido do início da história, do início de todas as eras, e de uma forma mais específica, a partir da primeira vinda de Cristo. Alguns pensadores amilenistas vão dizer que o reino de Deus é inaugurado de forma visível no Pentecostes, e aí então nós vamos ter toda essa amplitude de movimento em que o reino será manifestado, mas sempre em conflito, sempre em conflito, sempre em conflito. Todas essas ações estão acontecendo até que Jesus Cristo se manifeste, mostre o seu poder, mostre sua soberania, mostre que ele estava caminhando entre a igreja, estava sabendo o que estava fazendo, até que todos os inimigos sejam colocados aos seus pés. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15. Até que isso tudo aconteça, Jesus Cristo está reinando não apenas sobre a igreja, mas sobre o universo. Então entendemos que o munus real de Cristo acontece já nesta era. É esse o tempo da sua manifestação como rei de todas as coisas. Então, Apocalipse 20 é uma dica para a igreja. Olha, caminhe, marche, não se importe com o que está acontecendo, porque haverá um momento em que todas as coisas serão colocadas nos seus devidos lugares e todo o mal será destruído e retirado do mundo. Nesse caso, falando de maneira pastoral, e é claro, nós precisamos aplicar isso dentro das nossas comunidades, dentro do nosso lugar de ação. O amilenismo, ele serve para, embora o seu pessimismo em relação ao mundo, ele serve como sinal também de esperança. Porque a despeito de todo o mal, de todo o sofrimento, de toda a dor, de todas as lutas, de todos os conflitos, de todas as dificuldades que nós temos, a esperança do reino, a esperança da vinda de Cristo, da sua manifestação, da manifestação do seu poder, é algo que supera tudo isso.
supera todas as coisas. Nesse caso, então, o mal, o conflito, a luta, embora seja de uma maneira aparente sinal de derrota, sinal de algo que não está acontecendo como deveria acontecer, quando olhamos para o final da história e trazemos isso para nós, nós percebemos o quanto Deus tem cuidado do seu povo, cuidado da sua igreja, e isto é fantástico. Porque no meio do conflito, no meio da dor, no meio de todos os problemas, olhamos para o futuro e percebemos, ali há um sinal de esperança. E esperança é uma das virtudes teologais que nos aproxima de Deus. É algo que sempre vai existir no nosso coração. Às vezes damos muita ênfase na fé e no amor, mas esquecemos da esperança. É essa esperança que me faz olhar para o fim da história, olhar para o início da história, olhar para o meu momento e esperar na ação, no agir, no governo poderoso, sábio, bendito e santo de Deus, por meio de Jesus Cristo, e que na força do Espírito Santo nos faz caminhar. Por isso, entendemos que o milênio é algo que já está sendo realizado, é algo que já está acontecendo. E o que nós aguardamos é tão somente a destruição do ímpio, primeiramente do diabo, a destruição da maldade, a condenação dos injustos e a descida de novos céus e nova terra, onde habitam a justiça, onde reina a paz. Bom, basicamente é isso. Então, eu sugiro a leitura novamente de Robert Close, O Milênio, Significados e Interpretações. Também está disponível para vocês o livro de Russell Shedd, Escatologia no Novo Testamento. E vale a pena a leitura dele. Também a Escatologia de Millard Erickson está disponível para leitura. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.